explicando a Idade Moderna de maneira fácil. Você já ouviu falar em Idade Moderna? Esse período histórico também é muito importante. Ele já aconteceu aí faz alguns séculos, mas ele influenciou e influencia até hoje o mundo que a gente vive. A Idade Moderna, ela termina ali no finalzinho do 1400, começo de 1500 e vai até o final do 1700. Imagina só, antes disso, muita gente, claro que nem todo mundo, achava que o mundo era só aquilo ali na sua cidade, na sua aldeia, mas de repente um maluco como Cristóvão Colombo botou o pé na estrada e navegou e descobriu que o mundo era muito maior do que eles imaginavam. Para você ver, foi na Idade Moderna que isso tudo aconteceu. A história, ela também envolve e destaca aí a ciência, visto que ela deu um salto gigante na Idade Moderna. Cientistas como Galileu, o Isaac Newton, começaram a fazer experimentos malucos e descobriram um monte de coisas sobre o universo. E aí foi tipo uma revolução no conhecimento, eles botaram o mundo de cabeça para baixo mesmo. E muitas dessas pesquisas, é claro, elas começaram lá na Idade Média e abriram daí as nossas mentes para um monte de possibilidades novas. Para você ver como é importante saber sobre a Idade Moderna. Foi nessa época que houve uma ruptura, uma quebra muito importante na igreja. Foi quase como que um terremoto. A gente tem figuras como Martinho Lutero, como João Calvino, que vão fazer várias críticas ao catolicismo, e dessa ruptura vão surgir as tradições protestantes, que vão ser diferentes ramos dessa grande árvore que é o cristianismo. Tá, Odir, mas o que isso tem a ver com a gente? Pessoal, tem tudo a ver. As ideias e as inovações que surgiram na Idade Moderna, elas moldaram o mundo de hoje. Esse exemplo que eu dei da Reforma Protestante é algo claro nos dias de hoje. A gente vê aí diferentes formas do exercício de fé em doutrinas diferentes, mas com foco, no mesmo Deus. E aí, desde as nossas ideias sobre ciência, religião, até as nossas relações com os outros países e culturas, tudo isso tem um pouco do que rolou lá no período da Idade Moderna. É tipo entender a gente de onde a gente veio para saber para onde a gente está indo, percebe? Mais ou menos isso. Então a Idade Moderna, ela foi um marco aí de mudanças e descobertas que transformaram o mundo todo. Até para o mundo artístico foi bem importante, sabia? O Renascimento, por exemplo, ele foi um movimento artístico que floresceu nesse período aí, trazendo novas técnicas e estilos que inspiram os artistas até hoje. E olha só, se você for estudar, for fazer alguma prova que trate desse tema, eu vou dar para você aí algumas dicas bem interessantes para resumir todo o assunto. Essa pintura aqui, por exemplo, é a Escola de Atenas, que é um clássico da história da arte e do mundo moderno. Primeiro ponto, as grandes navegações. Nessa época, no finalzinho do 1400, comecinho do 1500, a gente tem grandes nomes como Pedro Álvares Cabral, como Cristóvão Colombo, que vão desbravar os mares, esses mares que eram até então desconhecidos para eles, e descobrir novos territórios, a exemplo do continente americano, que foi chamado por muito tempo de um novo mundo. Claro que novo mundo só na perspectiva dos europeus. Na perspectiva de quem vivia aqui, esse mundo já era bem antigo. Segundo ponto, como eu falei, a Reforma Protestante ela foi essa quebra no domínio da Igreja Católica. E várias novas tradições e igrejas cristãs vão surgir disso. Aconteceu ali pelo 1500, pelo 1600. Um outro ponto importante, a ciência moderna, que ela vai ter o seu ápice lá com o Iluminismo e com o século das luzes, que foi em 1700. Muitas críticas à religião, ao poder, esse poder que às vezes é autoritário e excessivo, sabe, dos reis, que vai ser chamado de poder absoluto, vai surgir nessa época também. Aliás, desses debates modernos vão surgir com muita força depois as repúblicas, que vão fazer uma crítica a esses sistemas das monarquias que vão surgir na Idade Média e na Idade Moderna. Então a gente tem uma quebra depois no mundo contemporâneo, mas isso é assunto para outro vídeo.